Bem, porque como você falou, essa escolha é unânime, não tem muito o que discutir. O melhor prospecto desde LeBron James, para muita gente, a gente até debatia aqui antes de entrar no Reaction, se é o maior prospecto da história, porque o LeBron James veio do colegial, não disputou jogos profissionais. Obviamente, o buzz do LeBron era muito maior por ser americano e tudo mais, mas é sem dúvidas um dos maiores prospectos da história. Por quê? Porque ele tem 2,20 de altura, ele é um pivô que é muito móvel, ele dribla, ele consegue driblar, ele consegue infiltrar, ele tem chute do perímetro. Obviamente, menos de 30% de aproveitamento, porque ele chutou muitas bolas de maneira forçada em muitas situações, mas acho que para a NBA ele vai ser trabalhado nesse sentido, vai ter um time muito mais consistente no que aproveitar dele, e além das qualidades ofensivas, que é gigantesca, é um dos melhores defensores da classe, o melhor defensor da classe, um dos melhores defensores, talvez, desde Anthony Davis. Então é um combo completo de um jogador gigantesco aqui, que tem quase todas as ferramentas. Talvez o que ele não tenha ainda muito bem desenvolvido é a questão de playmaker, criação de jogadas, mas para um pivô não necessariamente é uma necessidade. E para quem viu o Reaction, o Léo mesmo falou aqui que ele já vem se desenvolvendo nessa qualidade. Então, no-brainer essa escolha. Indiscutivelmente, ele já é um jogador de San Antonio. Pra mim ele é muito superestimado como prospecto, acho que não vai dar certo. Azar do San Antonio Spurs, que vai ter que escolher ele. Mas enfim, vida que segue. Com a segunda escolha, eu vou no óbvio aqui, o Scoot Henderson, guard de Ignite, né, da D-League, pro Charlotte Hornets. Eu acho legal o encaixe dele com o Lamelo, porque eu acho que são dois jogadores inteligentes, dois playmakers. Eu acho que você precisa ter dois ball handlers na NBA atualmente, né? Então, eu acho que um vai saber jogar muito bem com o outro. Claro, você precisa do resto do time, mas eu não acho que seja um encaixe ruim entre os dois, não. O Lamelo evoluiu muito como arremessador na última temporada e ele sabe compartilhar. Ele tem um pouco do irmão dele, né? Que o Lonzo, ele faz a bola andar, ele não é necessariamente um cara que precisa da bola o tempo todo. Então eu acho que o Scoot Henderson com o Charlotte Hornets é um bom encaixe. E o Hornets se deu bem, né? Subiu da escolha 4 para a escolha número 2. Ótimo para eles. Léo, terceira escolha, Portland Trail Blazers. Bom, Blazers, eu aqui vou selecionar Brandon Miller, porque eu acho que é um ala que faz muito sentido com o que o Blazers precisa, que é um jogador, um outro pontuador, um arremessador muito bom, que tem um teto para se desenvolver como bom defensor, até pelas características físicas dele. Então é um ala que eu acho que não sabemos até mesmo como que vai ser a questão do Blazers pelos próximos anos, né? Se de repente o time vê que não dá certo, troca o Lillard. Mas no Miller você tem um jogador aqui que eu imagino ser um piso muito bom. É difícil você projetar e analisar o Miller imaginando que ele não vai dar certo na NBA, um dos melhores arremessadores dos últimos anos aí, e tem um upside para ser um cara além de mais disso, né, de conseguir criar para ele mesmo, se desenvolver criando para os companheiros. A gente até na live, na reação ao vivo ali, falou sobre o Brandon Miller, e você comparou ele com o Paul George, que era uma comparação que eu também fiz no podcast há um tempo atrás. Revendo bastante jogos do Brandon Miller, você tem muitos momentos ali de Jason Tatum, aquele cara que consegue jogar individualmente, e eu acho que o teto dele é muito grande também, por isso eu vou selecionar pro Blazers, numa posição que o time também necessita. E ele encaixa com aquela vibe Jail Blazers, né, o Brandon Miller, né, que ele tem umas questões fora de quadra, né, Léo? Sim, tem essas questões fora de quadra que pode até fazer os times terem medo, né, de selecionar o jogador, isso faz total sentido, mas aqui pensando no que ele nos mostrou, eu acho que é uma escolha que tem outros nomes ali que poderiam fazer sentido, mas o Brandon Miller para mim é um jogador que faz total sentido o Blazers selecionar e até mesmo visando querer disputar alguma coisa, né, não só um time que vai continuar no tanque. Em termos de talento é realmente indiscutível. Quarta escolha, Gui, Houston Rockets, outro time que não está muito satisfeito com a forma como a loteria aconteceu. Um time que já tem jogadores de talento, né? Tem Jalen Green, Sengun, Jabari Smith Jr., tem o Tari Eason. Quem que você seleciona aqui para o Houston Rockets?
Aqui, Gabs, é difícil de debater isso, ainda mais no calor do momento e ainda mais estando contigo aqui, um torcedor dos Pistons. Mas a primeira coisa que eu pensei é que quando eu passei a lista do resultado final da loteria, o Rockets para mim foi o perdedor dessa noite, o pior perdedor. Porque eu acho que o processo de reconstrução deles é um processo atrasado em relação aos Pistons. Acho que os Pistons têm capacidade de, com menos peças, estar pelo menos disputando play-in, alguma coisa nesse sentido. O Rockets aqui se mantém no processo de tanque por mais uma temporada, talvez mais tempo do que isso, porque pelo que a gente viu do ano, eles estão muito atrasados em relação ao seu processo como um todo. E aí, olhando isso, eu não consigo ir com os irmãos Thompson aqui, seria talvez a escolha natural, mas os dois irmãos são muito crus em muitas partes do jogo ainda, então eu vou com o Jarace Walker. Dadas as escolhas que a gente tem, é o melhor piso, é o maior piso aqui. Então acho que esse Rockets precisa talvez focar um pouquinho mais em defesa, em algumas outras partes do jogo, do que talvez ser um playmaker aqui com a Amen Thompson, ou um excelente defensor, mas ainda sem muita questão ofensiva ao usar. O Jarace Walker ainda pode ter um encaixe bom dele com o Sengun também, né? Você ter o Sengun na 5 e ele na 4, né? Acho que é um bom fit, né? Sim, e aí a gente acabou não fazendo o ponto, eu vou resgatar aqui, Léo, o Gabs, porque a gente conversou de brincar qual seria com quem a gente compararia na NBA. E, obviamente, a gente viu que o Kawhi Leonard se desenvolveu como prospecto e esse tiro é alto. Mas quando a gente olha o prospecto Kawhi Leonard, aquela primeira temporada nos Spurs, eu vejo muito do que o Walker é como prospecto e do que o Kawhi foi nos Spurs naquela primeira temporada. Eu acho que o Kawhi é um pouco mais magro, mais rápido. O Walker tem uma bola de 3 um pouco melhor do que o Kawhi. Eu acho que essa é uma boa comparação se a gente pensar lá no começo da carreira do Leonard. Quinta escolha agora. O destino me colocando para fazer essa escolha aqui é muito cruel. Detroit Pistons, que teve a pior campanha da NBA. Não pode deixar isso passar. O time que teve a pior campanha vai ter a quinta escolha. Um desastre completo. Eu vou de Ken Whitmore aqui. Ala. Uou. Pelo WoW, não é a escolha óbvia. Acho que muita gente... Acho que a gente vai acabar fazendo os dois gêmeos caírem mais do que um consenso, né, no público, nos especialistas. Mas eu acho que o Ken Whitmore, ele se encaixa mais nesse time, né? Eu acho que você já tem dois ball handlers, né, no Jaden Ivey e no Kate Cunningham. O Ken Whitmore, eu acho que ele é o perfeito complemento. Vai contra tudo que eu falei sobre você não poder draftar por fit, né? Não draftar talento. Mas eu acho que ele é muito versátil, ele é muito esforçado, ele tem um motor ali que não para nunca. O arremesso ainda precisa evoluir, mas são poucos jogadores que chegam prontos o arremesso na NBA. E eu acho que os Pistons podem se dar um luxo um pouquinho ali de escolher um cara que vai se encaixar melhor com o Cade, com o Ivey, com o Jalen Duren. Então eu vou de Ken Whitmore aqui. E você falava, né, Gabs? Diga. Você falava na live Sim. que a ética de trabalho do Ken Whitmore é, sem dúvida, um dos maiores jogadores dessa classe em termos de dedicação, estudo, treinamento. Isso conta demais para prospectos, isso conta demais para times que estão em processo de reconstrução. Você tem um cara desse que muda o vestiário. Sabe o que muda o vestiário? Vitor Wembanyama. É o Léo agora, né? Com a escolha número 6, Orlando Magic. É isso. E é esse legal de fazer o mock draft logo depois da loteria, que a gente não sabia para quem a gente escolher. E você me roubou o jogador, inclusive. O Whitmore era a minha escolha pro Magic. A gente citou também até na live, né? O Magic tem muitos jovens, vai ter mais 2 chegando aí, 2 jogadores de loteria chegando no time. Então não é uma escolha muito simples de se fazer. E até por isso aqui eu vou num jogador que
dos disponíveis, eu acho que acaba não até sendo o melhor, mas é o que eu mais gosto, que é o Ausar Thompson. É um jogador que eu acho que, já contando que o time tem Franz Wagner, Paulo Banchero, é um jogador que pode se encaixar muito bem com eles, porque talvez a principal necessidade que a gente via no jogo dele, que é que ele não é o ball handler primário, não vai ser o jogador que vai ter sempre a bola, e consegue ser, além disso, um ótimo defensor, um jogador que é muito inteligente, é um bom passador, é um cara que cada vez mais foi assumindo o seu time também, criando mais jogadas, e eu acho que com o complemento, você tendo ele ao lado de Franz Wagner, Paulo Banchero, até podendo pensar aqui podendo ter um quinteto bem alto desse time, o Ausar Thompson é um jogador que, por ser mais completo, eu acho que ele combina mais com as características que o Magic precisa, e não só por até questão de necessidade. Como eu falei, é um prospecto que eu gosto muito, e acho que talvez não seja ele no dia do draft mesmo, saindo antes do sermão, mas para essa escolha do Magic eu acho que faz total sentido. O piso dele é mais alto que o do irmão, né? Ele chega mais pronto como defensor. E acho que um ponto importante, não sei se você vai concordar, Léo, ele já apresenta uma melhora no arremesso dele, né? Ele já evoluiu, ainda está muito longe. É o que vai definir o quanto que ele vai evoluir na NBA, né? Que se ele se tornar um cara ali de 36, 37% de 3, e com a defesa que ele traz, e com o playmaker secundário que ele é, né? O playmaker principal da equipe é o Paulo Banchero. Ele seria um bom encaixe no Orlando Magic. Sim, e vem melhorando, ele vem se tornando um jogador que consegue criar mais também essa separação de conseguir bons arremessos, então eu acho que por mais que não seja o forte dele chegando na NBA, não parece algo que vai impactar no jogo dele. Não imagino que a gente vai estar falando daqui a 2, 3 anos que o arremesso do Ausar tirou ele do seu melhor nível. Gui, você queria falar sobre o Ausar Thompson, né? Eu ia comentar que assim como você falou que ele mostrou evolução no chute de 3, ele também mostrou evolução no seu playmaker. Era algo que ele não tinha tão bem desenvolvido quando começou a temporada do overtime. Ele foi desenvolvendo, ele terminou a temporada aqui com 6 assistências de média. Ele já conseguiu ter em algumas situações de pick and roll, bater para dentro, tocar a bola para o pivô para finalizar próximo ao aro, fazer uma jogada para o perímetro. Então ele foi evoluindo nesse quesito do seu jogo, algo que, como você comentou, o Amin, o que ele já tinha de teto, ele demonstrou isso, mas só que ele não demonstrou muitas armas novas no jogo, então até por isso que ele caiu aqui no nosso mock. 7ª escolha, Indiana Pacers, Gui. Quem que eles escolhem? E agora sou eu, e aí acho que o Pacers está num estágio do seu processo. Tudo bem que Haliburton foi uma excelente escolha, mas a gente não pode esquecer que o próprio time do Pacers estava num processo de potencial reconstrução. Eles têm que olhar o maior talento disponível. Se o Amen Thompson caiu nessa situação para ele aqui, eles precisam abraçar esse jogador, porque hoje a gente tem, em termos de talento, o Haliburton. Pouca coisa a mais pensando no futuro, pensando no longo prazo, fora isso. Então a escolha certeira aqui pensando no futuro desse time. Então Amen Thompson é a escolha. E aí se a gente olhar um pouco para o próprio Haliburton, com o Fox ele conseguiu jogar com um cara que não tem necessariamente um chute de fora, um cara agressivo, um cara que demanda a bola na mão, e nesse sentido o Haliburton funcionou muito bem. Então não atrapalha o Haliburton, você coloca o melhor talento nessa posição aqui ao lado do seu principal jogador. Agora sou eu com o Washington Wizards na escolha 8. Eu acho que dá uma pequena queda aqui em termos de talento o draft, né? Aqui já começa. Agora a gente estaria indo pro terceiro patamar, pro quarto tier, né? Em termos quarto tier, se contar o Mariana. Outro tier eu não acho que o Wizards esteja um ponto de pensar muito em encaixe. Eles têm essa questão do Kuzma, né? Que a gente não sabe se ele vai ficar, se ele vai sair. Eu vou com um cara que eu acho que é o melhor prospecto aqui nesse momento. E é um cara que é um pouco de projeto também, que é o Didi Jackson. Ala, né? E ele é o jogador mais jovem dessa classe, se eu não me engano. Ele finaliza muito...
J.J. Jackson tem 18,4 anos. 18 anos e 4 meses. Ele precisa ganhar força ainda. Ele precisa dar uma selecionada melhor nos arremessos, mas é um jogador muito jovem, tem um controle de bola muito bom, ele é bom em catch and shoot, ele finaliza muito bem perto da cesta. Até a comparação aqui que eu coloquei com ele é o Siakam, mas acho que ele tá bem longe de chegar fisicamente ao que o Siakam é hoje, né? Mas ele é muito jovem ainda. E o Wizards, acho que em breve o Wizards vai ter que encarar uma reconstrução, e eu acho que ele pode ser essa boa peça aí para reconstruir. 9ª escolha, Léo, Utah Jazz no relógio, quem que você vai colocar para eles? Utah Jazz, né, até diferente do Magic que eu selecionei lá atrás, é um time que você vê com muito espaço para selecionar jogadores, né? Porque teve uma temporada surpreendente até, e inclusive pra eles é um pouco triste porque isso fez o time que a gente imaginava estar no topo do draft estar com a 8ª colocação apenas. Mas até por teve o Lowry com uma grande fase, né? Então esse é um jogador que a franquia imagina apostar. E o Kessler também, né? O pivô que eles conseguiram, que teve uma boa temporada de rookie. Mas fora isso, você vê muita lacuna no time. Então até por isso eu vou selecionar o Anthony Black, que eu acho que um jogador, um cara que pra você ter desde o primeiro dia ali no Jazz, tendo a bola na mão, um jogador muito atlético, tá sempre buscando atacar a cesta, né? Gerar algum arremesso. E gosto bastante do que ele pode trazer para esse time, sendo esse jogador que tem a bola, que vai precisar se desenvolver, ainda precisa melhorar a questão de tomar as decisões, de buscar o melhor arremesso, mas ele parece, até por ser um armador muito alto, né, e tem muito potencial para ser esse cara do time, pode ser um jogador ali para assumir essa função no Jazz e no time perfeito, que ele vai poder, desde o início, ter bons minutos e já aproveitar para se desenvolver, porque, como eu falei, ainda é um cara que precisa de um pouco de tempo para se tornar realmente esse jogador aí, de ser esse principal armador de uma franquia, mas tem muito talento, gosto bastante dele, e também se mostra um grande defensor de perímetro, que é algo que o Jazz também tem por cultura, né, nos últimos anos. Então é um cara que eu acho que na aposta aqui é no que ele pode se tornar ainda mais, né? Ele é muito comparado ao Lonzo Ball, né? Sim, tem muitas comparações com o Lonzo Ball, faz total sentido, e acho que até ofensivamente ele pode mais, ele pode ser, como eu falei, esse cara que, tendo a bola, consegue infiltrar um pouco mais, gerar melhores arremessos. O Lonzo Ball a gente vê que ao longo do tempo ele deixou de ser esse cara mais agressivo, né, e nunca desenvolveu isso na NBA. A 10ª escolha agora, o Dallas Mavericks. O Gui tá com a câmera fechada, não sei se ele tá aqui entre nós ainda. Estou, eu até mandei no nosso grupo lá, minha internet deu uma oscilada, então eu fechei a câmera aqui, mas acho que vamos ver se voltou agora. Mas estava travando a fala de você. O pessoal no YouTube poder ver a sua cara de felicidade, que eu tô querendo dar um soco aqui pela webcam. 10ª escolha, Gui, Dallas Mavericks. Bem, aqui você falou da minha felicidade. Se eu sou o general manager dos Mavericks, estaria muito feliz também. O Léo comentou na live que a gente gravou agora há pouco que Taylor Hendricks poderia ser uma escolha do Mavis, e eu particularmente no meu big board não teria o Hendricks sobrando até a 10, e isso se desenhando. É um excelente ala, é uma necessidade deles, é um ala que tem uma boa capacidade defensiva, é um ala que tem um chute de fora, então atende basicamente, quando a gente vai marcando check, atende todas as necessidades do que o Mavericks busca nesse draft, e eles sairiam, no meu modo de ver, ainda com o melhor jogador disponível aqui das escolhas em questão. Então acho que a escolha no-brainer aqui para o Mavericks poder sair com o Hendricks, que atende muito das necessidades, traz defesa, traz chute, se movimenta sem a bola no ataque, não é um cara que fica estático, busca movimentações com cutter, com posicionamento ali para chutou quase por 40% nos chutes do perímetro, então um cara muito bom chega aqui para jogar em Dallas. Não sei se você vai concordar, mas eu acho que ele é meio que ele não tem um teto tão alto quanto o Jabari Smith, né, do ano passado, mas eu acho que ele traz algumas das mesmas coisas, né? Esse cara que a pior versão dele vai ser um bom operário da bola, né? Um bom role player. Sim. Eu vi até a comparação e achei que faz sentido, pensando no Jeremy Grant. Sim. O que ele foi no começo de carreira no Thunder,
o que ele se desenvolveu nos Pistons e o que ele é hoje no Blazers. Então acho que até essas fases de piso e teto é uma boa comparação. 11ª escolha agora é minha vez, Orlando Magic, que no nosso mock aqui já escolheu o Ausar Thompson. Eu vou aqui para eles de Keyonte George, o guard de Baylor. Ele é um cara que eu acho que o Magic precisa, que é um guard ali pontuador. Um cara que tem uma bag, né, como dizem nos Estados Unidos, grande, tem muitas opções de pontuar, bom arremessador, excelente ball handler. Ele precisa evoluir defensivamente, principalmente a intensidade dele defensivamente, mas é um time muito grande do Orlando Magic, né, fisicamente. Né? Então é um time que já tem bons defensores nas alas, então acho que dá para esconder ele um pouco melhor. Então eu acho que ele seria um bom encaixe aqui pro Orlando Magic. O que você acha, Léo, do Keyonte George de Baylor? Eu gosto do Keyonte, eu acho que é um jogador que, até pensando nesse time do Magic, né, ele é um jogador que também se movimenta muito bem sem a bola, você vê ele, é muito foco dele jogar sem a bola, e como você falou também, um bom pontuador, um cara que consegue criar boa separação. Então, é difícil você pensar como o Magic dá minutos para todos esses jovens, né, porque até mesmo antes dessa loteria, você já tem muitos jovens na equipe. Então, obviamente, é mais um armador para esse time, só que pegando um bom valor aqui e que eu acho que consegue encaixar bem, você pensando ali nos quintetos titulares, até mesmo outros jogadores ali vindo do banco, eu acho que ele pode encaixar bem com o que o Magic tem. E é mais um talento, né? Se de repente o Magic conseguir tirar mais um ou dois bons jogadores disso, não dá para reclamar, né? O que você acha dele, Gui? E aí, uma comparação, até para a provocação, que o Léo tinha feito essa comparação no podcast, eu acho uma comparação que combina bem, se a gente olhar até com o início da carreira do Bradley Beal. Ele tem um pouco desse potencial de jogador, é um playmaker, pode jogar sem a bola, pode fazer muita coisa. E o draft do Magic aqui, acho que nenhum torcedor ficaria triste em sair com Ausar Thompson e Keyonte George. Eu fiquei muito em dúvida, vou ser sincero, fiquei muito em dúvida entre o Keyonte George e o Cason Wallace. Muito bom também. Eu acho que o Keyonte George, ele ser o melhor criando o próprio arremesso, eu acho que é mais o que o Magic precisa, né, nesse momento. Agora é a vez, 12ª escolha, é a vez do Gui ou do Léo? Léo, né? Minha. Sou eu. Não. Você escolheu Você, Léo, sou eu. É o Léo, porque você escolheu o Taylor desculpa. Hendricks, O KC, Léo, 12ª escolha. O Thunder é outro caso, né? De time que já tá dando muito certo até, né? Pelo talento que eles têm tão jovem. Tem muitos jovens em todas as posições ali. Tem o chat para voltar. E até por isso eu vou selecionar um jogador acho que faz total sentido para eles. Até pensando nesse desenvolvimento, podendo vir do banco, sendo um arremessador. Que é o Grady Dick. A gente falou do Dick recentemente no podcast. É uma comparação perfeita com o Kevin Huerter. Aquele jogador que vai se movimentar muito sem a bola, vai conseguir arremessar. Quando chegar nele, ele vai ter os cortes em direção à cesta também, vai conseguir dar um bom passe, finalizar ali com uma jogada de meia distância. Então é um jogador que eu acho que faz total sentido na NBA. E você vem nas peças que o Thunder já tem no time, o Shai, com o Giddey, jogadores que criam, né? O Jalen Williams, que cresceu muito nessa temporada, teve um ótimo ano de novato. Você imagina que com um jogador mais secundário, um cara que pode estar se movimentando em quadra enquanto os outros jogadores estão criando jogadas, acho que faz total sentido pro Thunder. E é mais um jovem aí pra encher esse elenco, né? O cara chutou 40% de 3. Como o Léo falou, se movimenta muito sem a bola, dá muita opção, abre espaço ali na sua movimentação off-ball. Então, hoje para a NBA é algo que faz muita diferença ter um cara com essa movimentação. Obviamente, eu ia brincar que o Léo falou que a comparação olhando o nosso querido Kevin Huerter, o Dick também tem a comparação de ser um shooter branco, né? Porque ele traz todos os aspectos, qualidades e defeitos do shooter branco. Ele não ajuda com o estereótipo, tem um físico né? tão bom. Nem um pouco. Ele não tem uma boa defesa, muito pelo físico, ele é muito dedicado, mas obviamente acaba sendo aproveitado pelo seu físico, mas menos avantajado, mas é um gatilhaço. Eu até ia tentar comparar ele com o Malik Beasley, de repente, né? Pra dar uma
dar uma aliviada ali no Variada. dar um estereótipo, né? Vai ter muita gente que vai falar Austin Reeves agora, que eu acho que o Austin Reeves é um nome em alta, né? Qualquer alarmador branco, né, que entra no draft. Mas eu gosto do Grady Dick. Eu acho que ele é um cara muito útil na NBA atualmente. Um cara que espaça a quadra. A gente viu o contrato que o Duncan Robinson recebeu, né? Há alguns anos atrás. Minha vez agora, né? Sou eu. Você, né? Raptors. Agora é o Gui. Gui, por favor. Eu tô muito em dúvida entre dois nomes aqui, porque, bem, como o próprio Gabs falou, Cason Wallace cair até a 13ª escolha, acho que também é um bom ponto, e acho que não dá para deixar passá-lo aqui. Eu estava muito em dúvida pensando no Nick Smith, porque eu acho que ele tem um teto de playmaker maior aqui, mas acho que o Cason Wallace, olhando o piso que ele já entrega hoje, um bom defensor ali na posição de armação, um cara que também consegue criar suas próprias jogadas, então acho que é o melhor jogador disponível. Ele tem um teto de evolução para se tornar um shooter, melhorar seu shooter e também melhorar seu jogo de infiltração, e de largada ele já chega sendo um titular aqui dos Dinos, podendo agregar num time que valoriza demais a defesa e também tem a capacidade de criação de jogadas. Então acho que o Cason Wallace é a escolha aqui que eu faria para os Raptors. Justo, é o cara que eu queria pro Pelicans, e eu acho que o board não ficou muito bom pro Pelicans aqui, porque eu vou com o melhor jogador disponível, mas eu não sei se é o melhor encaixe aqui, mas sinceramente eu acho que outro jogador aqui seria um chamado reach, né, quando você escolhe um jogador mais cedo que deveria. Eu vou de Jalen Hood Schifino, né, Schifino, sei lá. É um bom defensor, de perímetro e um ótimo tamanho, é bom no mid-range também, muito inteligente. É um time do Pelicans que tem ambições grandes e, assim, vamos ver como é que vai desenvolver o arremesso dele. E acho que de novo, vale para todos os jogadores aqui no draft, né? O teto de muitos desses jogadores aqui vai ser definido por quanto que o arremesso vai se desenvolver. Mas das escolhas de loteria é isso. Diga. Eu só ia comentar que se ele não se desenvolver seu arremesso de 3, ele é um cara que tem um chute de mid-range muito bom, né? Talvez, acho que é o melhor chute de mid-range dessa classe. A questão é que o Pelicans já tem muito perímetro disso, né? Sim.